Fala galera, vamos aí para mais um capítulo, certo? Agora falando sobre previsão do tempo. Então, o que a gente pode entender por previsão de tempo? A gente pode entender volume de ar, temperatura, nuvens, né? Vamos lá dar uma caminhada. Quando alguém quer saber se o tempo vai fazer, de um modo geral, né? Sol, chuva, a gente olha para o céu, né? Aí vê logo, se tiver umas nuvens bem carregadas, é chuva, se tiver um azul lindo, é sol. Algumas coisas indicam o que vai acontecer, certo? Aí a gente tem algumas imagens da Chapada dos Guimarães, já no estado do Mato Grosso, mas aqui no Pico do Japi ela fica dessa mesma forma, tá? Eu já presenciei nuvens assim aqui. Então, olha só. Prever o tempo é importante, porque se você tiver alguma coisa, algum compromisso, onde você precise fixar essa questão de horário, de tempo, você precisa de um sol, você não pode ter chuva, é massa você olhar a questão da previsão. Então, isso, existe uma ciência que estuda, que é a meteorologia, tá? É a ciência que vai estudar as condições atmosféricas e, com isso, auxiliar na previsão do tempo. Então, vamos lá. Nós temos aí a meteorologia, que significa meteoros, né, que é levado no ar, mais logos, que significa estudo. Mas não confunda tempo ou tempo atmosférico com clima. Tempo é uma coisa, clima é outra. Tempo são as condições atmosféricas em um dado momento, ou seja, temperatura, umidade, certo? E o clima vai ser a média das condições atmosféricas ao longo desse período maior de tempo, pelo menos 30 anos, certo? Então, nós temos aqui, ó, as nuvens. Nós temos aqui, ó, as nuvens. Quando o ar próximo à superfície da Terra se aquece, ele sobe, esse ar sobe. À medida que o ar esfria, no caso, até o momento em que o vapor da água se condensa, vai formar as nuvens. As nuvens são classificadas de acordo com a sua altura e sua forma. Ou seja, quando o ar próximo à superfície da Terra se aquece, ele sobe. À medida que o ar sobe, o ar esfria, até o momento em que o vapor de água se condensa e formam as nuvens. Então, nós temos aqui essas nuvens bem, tipo assim, riscadinhas, só o risco se chama cirros, são nuvens altas de cor branca. Essas bem mais formadas aqui, ó, esses pomponzinhos, a gente chama de cúmulos. São nuvens brancas com aspectos de flocos de algodão, certo? Nós temos aqui, ó, estratos, são essas partes aqui, ó, cobrem o céu e podem originar chuvas fracas. Os nimbos, que ele chama cúmulos nimbos, que ó, esse aqui é uma nuvem punk. Nuvens escuras provocam chuvas fortes, trovoadas e relâmpagos. Nimbos são as nuvens escuras que vão indicar as chuvas. Aqui no Japi já apareceu várias dessas aqui. As massas de ar e as frentes de ar. Uma massa de ar é formada por uma imensa porção de ar. No encontro de duas massas de ar diferentes, forma-se uma frente, que é a superfície em contato entre duas massas. Nós temos a frente quente e a frente fria. Quando uma massa de ar quente se desloca, ela é levada pelo vento em direção à massa de ar frio, que está parada sobre uma região, que ocorre a frente quente. A frente fria ocorre quando uma massa de ar fria eleva pelo vento, avança em direção à massa de ar quente e úmido, que está parada sobre uma mesma região. Então, nós temos aqui, ó, o ar quente, ela vai subir, e o ar frio está aqui, que vai ajudar a fazer essa condensação. Quando essa massa de ar frio avança, vai formar a massa de ar quente, onde vai chover, e ela vai se precipitar, formando a chuva. Aí nós temos aí a umidade de ar e as chuvas. A presença de muitas gotículas de água na atmosfera, no caso a umidade relativa do ar, né, que chama,
pode favorecer a ocorrência dessas chuvas. O aparelho que mede a umidade relativa do ar é chamado de higrômetro. A quantidade de chuva em uma região é medida pelo pluviômetro, cuja escala é graduada em milímetros, certo? Aí nós vamos ter a questão da temperatura. O termômetro é um instrumento usado para medir temperaturas. Como ele é possível comparar exatamente a variação de temperatura de um ar para o outro, de um dia para o outro, ou no mesmo dia? Existem vários tipos de termômetros: o termômetro clínico, o termômetro a álcool, que vai medir a temperatura do ambiente, aqueles digitais que a gente encontra nas cidades, certo? E tudo isso vai favorecer a questão do ar. Além disso, galera, a gente tem volume de ar e temperatura, tá? No caso de um experimento proposto, que a gente pode tirar, o exemplo, uma garrafa do congelador, a gente vai verificar que ela está deformada, ou seja, ela encolhe. Em outras palavras, é como se o volume tivesse diminuído, mas realmente diminui. Por outro lado, quando a garrafa fica fora do congelador, o ar que está dentro é aquecido até chegar de novo à temperatura normal. Consequentemente, o volume vai aumentar, ou seja, ela vai voltar à sua forma original. A quantidade de ar em um recipiente, a gente vai ter essa quantidade e uma pressão interna. Exemplo, quando a gente vai calibrar um pneu, a gente vai ajustar a pressão interna, colocando mais ou menos ar dentro dele. Quanto maior a quantidade de ar injetada nesse pneu, maior será a pressão que vai estar exercida interna dentro do pneu. Você está colocando um ar dentro e, consequentemente, ela vai exercer uma pressão. De modo geral, quanto maior a quantidade de um gás presente em um determinado recipiente, no caso tem que ser rígido, maior vai ser a pressão interna, certo? Aí nós vamos agora passar para os ventos. Olha só. Os ventos. A massa de ar, as massas de ar que se deslocam, porque o ar frio tende a descer e o quente a subir. Quando as massas de ar se deslocam verticalmente, chamam-se de correntes de ar. Já deslocamos horizontais, chamados de ventos. As brisas são exemplos desses ventos. Então, galera, voltando aqui à questão das massas de ar, quando elas vão se deslocar, né? Porque o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Quando as massas de ar se deslocam verticalmente, chamamos de correntes de ar. Já o que deslocamos horizontalmente são chamados de vento. Ou seja, vou citar um exemplo bem característico aqui que eu vejo sempre. O pessoal que voa de parapente, de asa delta, o que eles precisam para fazer um voo de distância? Exemplo, Bertrand, ele voa daqui do Pico do Jabre e ele vai pousar em Sousa. Tá, só com parapente. Beleza. Qual vai ser o combustível dele? O vento. Que tipo de vento? O vento simples, esse vento que a gente sente, ou o vento especial? Vai ser esse vento especial, que não é nem vento especial, galera. É o vento, é aquela massa de ar quente que vai fazer com que ele suba, que é o que a gente chama de ventos termais, são as térmicas, certo? Então, essas térmicas, elas saem do solo, sobem em direção à atmosfera, formando, então, as nuvens. São essas fumaças, são esses ventos que fazem com que asa delta, parapente, esses balões, eles subam, tá? Então, são essas correntes que a gente chama de térmica, beleza? Vamos descer mais aqui e olha só, o movimento horizontal de ar do mar para a terra é chamado de brisa marítima. E acontece de dia, porque a terra ela se aquece mais rápido do que a água. É tanto que durante o dia a água do mar, rio, é uma água o quê? Fria. À noite, essa água é o quê? Morna. Porque acontece ali a questão do movimento horizontal dessa temperatura, certo? Outro exemplo é o movimento horizontal
de ar da terra para o mar, que a gente chama de brisa terrestre. Acontece durante a noite, porque a terra se aquece mais rápido e isso vai aquecer também a água. Qual a direção do vento? A gente tem vários instrumentos que fazem com que a gente conheça a direção do vento, a questão do tempo, de chuva, temperatura. Olha só, a biruta, também chamada de anemoscópio, é utilizada para determinar a direção do vento, que entra pela abertura maior e sai pela abertura menor, esticando então a biruta. Então ela fica esticadinha, mostrando a direção do vento. Já a velocidade dos ventos é medida por instrumentos chamados anemômetros. O vento bate na pequena concha e faz com que a peça toda rode. Essa rotação dessa peça, ela vai ser acoplada a um ponteirozinho. E esse ponteiro, ele tem várias graduações. Essa graduação vai mostrar a velocidade do vento. Olha só, quando os ventos trazem perigo. A gente tem aí ventos, né? Aqueles bem fortes, são os furacões, também chamados de tufões ou ciclones tropicais. São grandes redemoinhos de ar com ventos que atingem velocidade superior a 90 km por hora. A gente tem aqui no Pico do Jabre, não os tufões, não os furacões, mas a gente tem pela altura e temperatura, a gente tem determinados dias onde o vento chega a 60, 90, já chegou a 110 km, certo? Isso vai depender de cada período. Esse período agora, onde está muito quente, a gente não está com vento muito forte no Pico do Jabre. Vem aí 40, 60 quilômetros, certo? Já os tornados são colunas de ar com forma de funil, que giram com muita velocidade e duram apenas algumas horas. A gente já viu isso muitas vezes, né, nas televisões. Então, olha só, estações meteorológicas. Há cerca de 10 mil estações meteorológicas no mundo, galera. Elas usam diversos instrumentos para prever a questão do tempo. Barômetro, termômetro, higrográficos, anemômetros, radares pluviométricos e várias outras estruturas e objetos que fazem com que a gente veja essa questão de tempo, né? Até para nos ajudar. Então, são registradas e analisadas as variações de temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade de chuva e velocidade. Com todos esses dados, os meteorologistas eles fazem a previsão do tempo diariamente para cada país. Ou seja, a gente tem aqui como averiguar a questão da previsão do tempo, como está aqui em Maturéia, porque a gente tem uma estação meteorológica lá no Pico do Jabre. Então, a gente sabe mais ou menos como funciona, certo? Então, a gente tem como observar isso através de anemômetros, que a gente tem um anemômetro lá em cima, a gente tem o barômetro que verifica a questão de pressão, de temperatura, pressão e temperatura, beleza? Então, aqui a gente finaliza mais uma parte, tá? De meteorologia e questão de previsão de tempo. Tá? Eu vou passar um exercíciozinho para vocês vão me entregar na próxima aula, beleza? Galera, então qualquer dúvida pode aperrear aqui a professora. Valeu? Cheiro!